Estamos procurando indivíduos altamente inteligentes. Para encontrá-los, nós criamos um teste. Há uma mensagem oculta dentro desta imagem. Encontre-a e ela colocará você no caminho para nos encontrar. Estamos ansiosos para conhecer os poucos que conseguirão chegar ao final. Boa sorte! Cicada 3301, um dos maiores mistérios da internet, surgiu no 4chan, no /B. Quem aí já acessou já sabe do que eu estou falando. Surgiu sem mais nem menos, falando o que eu mostrei no início desse vídeo. Se você é inteligente e resolver o teste, você poderia conhecê-los. Mas o que seria a cicada? Ninguém sabia. Todos ficaram em dúvida, e todos aqueles que tinham interesse em criptografia e adoravam desafios seguiram nessa viagem, procurando os segredos que aquele arquivo de imagem escondia. E eles conseguiam várias vezes, chegando ao resultado Tiberius Clavius Caesar, que significa nada mais, nada menos, o quarto imperador de Roma, Júlio César. E por causa disso, a mensagem codificada era a cifra de César, porque Júlio César sempre utilizou esse método para passar informações secretas. Então as pessoas foram atrás, aplicaram a cifra de César com deslocamento de 4 posições e chegaram a esta seguinte imagem. A imagem era uma grande trollada que dizia: "Ops, somente pistas falsas por aqui. Parece que você não consegue adivinhar como se extrai a mensagem." Muitas pessoas então desistiram, deixaram isso para trás e foram seguir as suas vidas. Aqueles que tentaram decifrar, conseguiram. Para você ter uma ideia, as pessoas analisaram a imagem através da técnica chamada de esteganografia, que consiste em esconder mensagens secretas dentro de uma imagem através de mudanças imperceptíveis a olho nu. Para você ter uma ideia, o que já era sério ficou cada vez mais desafiador, porque agora novas técnicas deveriam ser utilizadas. Então, as pessoas começaram a descobrir links no Reddit, com postagens embaralhadas em uma sequência de pontos e linhas, e além de um livro chamado de Livro do Código, aonde falava algum texto pré-estabelecido e retirava, por exemplo, a 20ª letra ou a 35ª letra da frase e ia selecionando. Após mais uma rodada, as pessoas especularam e conseguiram, através da esteganografia, uma imagem encontrada no Reddit que tinha símbolos estranhos, numerais maias, que eles decodificaram as linhas, chegando a um texto sobre o rei Arthur, em uma linguagem muito antiga. E através de tudo isso, de todos esses processos, as pessoas conseguiram achar uma mensagem, que era a seguinte: com um número de telefone, você deveria ligar para um número específico, o qual atendia com uma mensagem gravada dizendo: "Muito bem, você se saiu bem." Há 3 números primos associados com a imagem original, chamada de final.jpg. A primeira imagem, 3301, é um deles. Você precisa achar os outros 2. Multiplique todos os 3 números juntos e adicione um para achar o próximo passo. Boa sorte. Adeus. As pessoas começaram a ficar cada vez mais desafiadas, porque agora saiu da internet e foi um pouco para a vida real. Você tinha que ligar para um telefone para ouvir uma gravação. A cicada começou a ser cada vez mais falada nos fóruns, e vários sites começaram a trazer notícias ou falavam sobre a cicada de uma forma um pouco quanto irônica, falando que era uma perca de tempo. Mas calma, o mistério só começou. As pessoas começaram a analisar que a altura e largura da imagem, 509, 503, são números primos. Multiplicaram os dois juntos com 3301 e chegaram ao número 845 14 51 27. Então jogaram isso como coordenadas
e encontraram em um endereço a imagem de uma cigarra, que é a cicada em inglês, que foi adotado como nome da organização por trás de tudo isso. Em um cronômetro com uma contagem regressiva, aplicando a esteganografia na cigarra, havia uma mensagem dizendo que a paciência é uma virtude, coisa que vocês vão ouvir muito nesse vídeo. Ao chegar no momento indicado pelo cronômetro, apareciam uma série de coordenadas, e é aí que a coisa começava a ficar cada vez mais bizarra. 14 lugares espalhados pelo mundo todo, e quando você chegava lá, você via alguns papéis pregados em postes. Ou seja, muita gente falava que a cicada podia ser uma grande trollada, mas não dava, porque como seria uma trollada se em mais de 14 países tinham o símbolo da cicada pregado justamente naquela localização? Não tinha como ser feito isso por uma só pessoa, então começaram a especular que haviam muito mais pessoas participando da cicada e querendo trazer pessoas para essa misteriosa organização. Mas para você decifrar o novo enigma, não tinha que agir sozinho, porque todo o significado estava espalhado em 14 lugares pelo mundo, então você deveria saber o significado em cada lugar, poder juntar tudo isso e trazer o resultado. Ou seja, as pessoas colaboraram umas com as outras e chegaram em duas mensagens, uma com um código de livro e uma referência totalmente bizarra, dando dica a qual livro seria. Como por exemplo, você já compartilhou demais até aqui. Nós queremos os melhores, não os seguidores. Portanto, os poucos primeiros que chegarem receberão um prêmio. O livro que nós estamos falando é o Mabinogion, um manuscrito celta da Idade Média, e Agripa, um poema de Wilson Gibson, que é autor de vários livros e criador do movimento cyberpunk, para quem não conhece. Falando nisso, um dia falaremos sobre cyberpunk no canal. Mas vamos embora, continuando nosso raciocínio. Tudo isso levou ao endereço na Deep Web. E é agora que entra a Deep Web na cicada. Vamos lá. Você provavelmente já ouviu falar sobre a Deep Web. Se não ouviu, vai aparecer uma imagem agora para você clicar, para você entender o que é a Deep Web e o fantástico, bizarro e às vezes misterioso mundo que ronda por lá. Vamos embora. A partir deste momento, o que vamos falar não são verdades absolutas. Ninguém tem certeza do que ocorreu depois que as pessoas entraram na Deep Web e o que havia ali. O endereço que lá estava sumiu. Ninguém sabe cadê ou aonde foi parar. As pessoas conseguiram chegar ao endereço através do Tor. Jogaram no Tor e acharam. E bom, algumas pessoas falaram que era para desenvolver um programa de criptografia com características específicas. Outras pessoas falaram que não, que isso era mentira. Ou seja, o assunto da cicada morreu. Porém, no final de janeiro de 2012, no mesmo Reddit, postaram falando que haviam encontrado as pessoas que procuravam e dizendo que futuramente novas pessoas seriam recrutadas para este propósito. Todo mundo começou a falar: caralho, o que é isso? Por que tudo isso está acontecendo? Foi quando, no dia 5 de janeiro de 2013, há mais de um ano, surgiu uma nova convocação, que surgiu também no 4chan. E as pessoas começaram a falar: a cicada está de volta. E foi como uma caçada ao tesouro. Só que, cara, muito mais complicada que a primeira. Envolveu o livro do grande ocultista Mr. Crowley. Para quem não conhece, cara, o que é Mr. Crowley, eu ainda farei um vídeo sobre ele, mas ele é um dos maiores ocultistas que já houve na humanidade. E para você ter uma ideia, uma música conhecida como Boot CD foi o próprio sistema operacional da cicada. E um Twitter também que postava números misteriosos.
e também um código cabalístico de runas e milhares de sites da Deep Web, mensagens compostas por espaços, tabulações binárias, mensagens e posts em vários lugares pelo mundo, como Japão, Rússia, Sydney, Texas, em diversos lugares mesmo. O teste foi tão gigantesco, com tantas coisas e cada vez mais difícil, que poucas pessoas, pouquíssimas, chegaram ao teste final. E o teste final, mais uma vez, nós não podemos confirmar nada, porque basicamente quem chegou até lá realmente não falaria nada. Afinal, se você entrou em uma organização secreta, você vai realmente falar sobre ela ou vai ajudar a escondê-la? Pense bem. Então vamos lá. E várias pessoas falaram sobre o que era um questionário com temas altamente filosóficos, estilo verdadeiro ou falso. O problema é que as pessoas ficaram totalmente doidas com isso, falando como a observação muda a coisa sendo observada, ou eu sou a voz dentro de minha cabeça, e diversas coisas extremamente filosóficas e complexas. As perguntas eram extremamente loucas, extremamente fora do padrão que pessoas normais pensariam, como por exemplo, perguntas extremamente interessantes e filosóficas como: aponte semelhanças entre o conceito de realidade e a newsfeed do Facebook. Se você pensar bem, você vai entender o que ele quer te dizer. Para falar sobre a cicada, você tem que pensar muito, questionar e pensar além daquilo que você está em mente. E vamos lá. O tempo se passou e supostamente ocorreu outro teste de programação, e o que vem depois disso é mistério, é lenda, ninguém sabe o que ocorreu. As pessoas que passaram, mais uma vez, sumiram e nunca mais falavam sobre isso. Até mesmo familiares falaram que uma criança, não bem uma criança, um adolescente, estava envolvido no assunto da cicada, conversou com seu irmão e depois disso, no dia que foi resolvido e ele foi recrutado, ele saiu de sua casa e nunca mais foi visto pela família. Olha que complexo que a coisa está virando. O tempo passou e a cicada sumiu. Aonde estava a cicada? As pessoas já estavam perdendo a esperança, mais de 10 meses sem postar algo. Quando, mais uma vez, às 11h30 da noite, surge um desafio, um convite, só que desta vez com um tom muito mais misterioso e místico. Olá, a Epifania está próxima de você. Sua peregrinação começou. A iluminação está à espera. Boa sorte. 3301. Cara, isso parece que você está jogando um RPG e um mago chega para falar que algo vai acontecer. Olha que bizarro. Isso parece algo místico, mas é bem pra esse lado que agora a terceira fase, como é chamada, será iniciada.